por essa oportunidade de podermos estar aqui, reunidos em seu nome, nos dedicando na tentativa de compreender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos extrair de tudo aquilo que iremos abordar nessa noite, os elementos necessários para podermos, Senhor, trabalhar a nossa reforma íntima. Nos auxilie nesse processo de interiorização desses ensinamentos, Senhor. Possamos ter a oportunidade de colocá-los em prática, que possamos, Senhor, ter a oportunidade de continuar trabalhando em sua vinha e nos preocuparmos sempre com a qualidade do nosso trabalho, com a qualidade de quem nós somos, Senhor. Possamos nos aperfeiçoar cada dia mais, com o intuito, Senhor, de estarmos mais próximos de Ti. Abençoe a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, sejam presenciais fisicamente no salão, sejam nos assistindo através da sala virtual, de onde quer que estejam. Sejam ainda, Senhor, estando na condição de desencarnados, nos assistindo neste momento. Abençoe a cada uma dessas almas, sobretudo, Senhor, aquelas que estejam passando por algum momento de sofrimento, por alguma dor, que o Senhor possa consolá-las e levar as respostas e o auxílio que elas precisam, Senhor. Esteja conosco, nos orientando, nos iluminando, hoje como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, quando o Toninho trouxe na semana passada essa proposta da gente alterar o formato da reunião, do estudo do miudinho, aqui no salão, presencialmente, qual que era o intuito dessa alteração? Em conversas nossas, enquanto coordenação, eu, Toninho, Cristina, Jussara, Fernandinha, a gente conversando nas semanas passadas, a gente percebeu que às vezes o EMEG ele estava tendo um caráter muito mais de reunião expositiva do que um caráter de reunião participativa, que é o intuito desse projeto, dessa temática de trabalhar o estudo do Evangelho. Então, com isso, essa descida do palco, a gente se coloca no mesmo nível de todos que estão aqui no salão e possibilita, então, um maior aconchego, de forma que a gente consiga, então, dialogar melhor, conversar melhor. Dito isso, a gente reforça para que, a partir de agora, principalmente, as participações sejam em maior quantidade. Exponham aquilo que vocês pensam sobre determinado assunto, questionem, deem a visão de interpretação que vocês têm a respeito dos versículos que nós iremos trabalhar. Porque é um estudo em grupo. Da mesma forma, quem está na sala virtual também consegue colocar aquilo que está pensando, perguntar alguma coisa. Não fiquem restritos, não fiquem com vergonha de participar. Porque, diferentemente de uma palestra expositiva, esse é um estudo em grupo. Então, a gente aprende em conjunto. A pessoa que está aqui está somente na função de condução das reflexões e, às vezes, de orientar, direcionar a linha de raciocínio. Mas não é numa condição expositiva. Então, fiquem à vontade. A gente tem que ter consciência também que nosso tempo é curto, então se 5 pessoas quiserem falar por 10 minutos, a gente quase que já gastou a reunião inteira, né? Então, nossos comentários eles tendem a ser mais curtos, mais objetivos, sem devagar muito, mas que hajam esses comentários, que existam, a fim de que a gente possa, então, aprender em conjunto, tá? Tem que esperar o microfone, Cristina. Boa noite, gente. Na verdade, vocês nunca foram cerceados de participar, né? Eu acredito que mesmo antes da pandemia eu não estava aqui, né? Nesse grupo e depois e até semana passada todo mundo podia participar. Agora é fato que às vezes o púlpito, né? A pessoa atrás do púlpito pode dar uma impressão, né, de que alguém fala e os outros escutam, né? Isso não é algo assim intencional, não. É um formato que às vezes breca mesmo o outro, né? E aí eu queria reforçar o que o Cláudio disse, que mudar uma formatação não é suficiente se as pessoas não quiserem participar. Pode dar na mesma. Então, eu só queria reforçar para todo mundo participar, porque essa reunião é de estudo. E eu acho que,
Se nós não conseguimos fechar a temporada, na minha opinião, não tem problema. Não tem problema. Né? A minha última temporada foi a última vez que eu corri. Eu não corro mais. Porque eu acho assim, nós vamos estudar evangelho, sabe até quando? Sempre. Então, para que tanta pressa? Né? Para que correr? Então, se nós não encerrarmos, se o Cláudio não concluir, eu sei que ele quer. Né? A gente, quando está conduzindo, a gente quer concluir. Mas se ele não concluir, tarefa de casa para todo mundo. Vamos todo mundo estudar em casa o que não foi conversado aqui. Eu acho que é ampliar a responsabilidade, porque só mudar um formato, se a gente não conversar sobre isso, é apenas mudar um formato. Eu estou concordando, tá, gente? Eu estou só fazendo. São coisas que eu andei pensando, que eu acho que a gente tem que conversar com a gente aqui. Porque entre nós já conversamos assim umas 3, 4 vezes sobre isso. Agora, com vocês, não basta só mudar o formato. Se ficar todo mundo caladinho, né, e achando que só o Cláudio pode falar, porque ele preparou em casa, porque ele estudou mesmo, ele está com tudo organizadinho ali. Mas, assim, e ele tem razão, a fala tem que ser objetiva, mas, às vezes, um ou outro pode demorar um pouquinho. O que tem? Né? Se for para o bem de todos, se for para todo mundo aprender, né? Então, para a gente não ficar com essa preocupação, nossa, eu estou atrapalhando o Cláudio, eu estou atrapalhando o Toninho, né? Não estou deixando a Jussara falar. Eu acho que a gente tem que abandonar isso, já que o formato, e eu concordei desde o início, que isso aqui que é miudinho, tá? É o miudinho, vamos dizer assim, como diz Jussara, raiz. Não vão ficar presos a formato. A gente precisa sair do nosso lugar de, vou falar uma palavra aqui, mas não é ofensiva, não. Comodista. A gente é comodista. Quanto mais quietinha a gente ficar e ninguém mexer com a gente, melhor ainda. Né? É isso. Então, na semana passada, não pude estar presente com vocês. A Sofia, eu e a Duda tivemos um pequeno problema de saúde relacionado à Covid, mas agora, graças a Deus, agradecemos as orações de todos, inclusive as boas vibrações. Estamos já recuperados e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Temos somente mais essa e a outra reunião, tá? Então, estamos já em clima de fechar o raciocínio aqui dessa passagem. Não fechar por completo, né? Mas só essas ideias centrais que a gente quis trazer. Vamos fazer a leitura? Essa passagem, conforme a gente já salientou, ela é uma passagem que está no Evangelho de João apenas. Por isso que a gente só faz a leitura do Evangelho de João. Ela está lá em João, no capítulo 6, nos versículos de número 66 até o de número 69. Não estou com minha Bíblia aqui, mas acredito que não vamos ter problemas de traduções, que essa Bíblia aqui que está no salão era a mesma que eu vinha utilizando. Não estava usando João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Passagem específica a gente quis trazer nessa tradução por mais sintonia, mais similaridade com aquilo que a gente já conhecia sobre o texto, tá? Mas mantém o mesmo sentido, né, independentemente da tradução. Bom, João, capítulo 6, versículos de número 66 a 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Na última reunião trabalhando essa passagem, na semana retrasada, portanto, a gente tinha parado aqui. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. E fizemos, então, uma análise panorâmica sobre a vida de Simão Pedro. Não temos tempo de resgatar todas as informações, mas a gente parou justamente na parte em que ocorre o desencarne de Pedro. Só relembrando aqui o que tinha acontecido. Pedro ele vai ser crucificado, contudo ele é crucificado de uma forma diferente de Jesus. Como? De cabeça para baixo. Porque ele não se considerava digno de morrer
igual Jesus havia morrido, da mesma forma que Jesus havia deixado o corpo físico. Então ele é crucificado de cabeça para baixo. Só que os soldados ficavam um pouco irritados, porque apesar de todo o martírio, Pedro não morria. Pedro ainda permanecia externando a vitalidade ali, permanecia com o corpo vivo. O soldado, então, já muito irritado com essa história, resolve pegar uma pedra e atingir a cabeça de Pedro, acerta a testa de Pedro, uma pedrada fatal, que faz Pedro, então, entrar em torpor. Neste momento, Pedro tem uma visão, se ele soubesse, já tinha até morrido antes. Quem está do lado dele? Jesus. Jesus aparece ao lado de Pedro. Uma emoção profunda toma conta do seu coração. Por quê? Jesus, para Pedro, era aquele amigo que acompanhou seu crescimento espiritual, suas renovações íntimas. É aquele amigo que direcionou, conduziu Pedro na estrada do Evangelho, da Boa Nova. Aquele pescador rude, que outrora a gente via que era muito intempestivo, ele agora já era um ancião muito experiente. Ele era sábio, ele era mais doce, ele era prudente. Ter Jesus ao lado dele era o prêmio de toda essa jornada, né? A gente relembra daquela poesia, já trouxemos aqui algumas vezes, da Alta de Souza. Ela chama Fio Partido, Quebrando os Laços. É uma poesia que ela faz uns versos relacionados ao desencarne. Ela começa fazendo algumas perguntas. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infindo, à treva do anoitecer, deixar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão, o corpo, deserto, quebrei meus laços. Aí ela fala, Jesus neste voo infindo, há de amparar-me nos passos, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Então a morte, às vezes a gente enxerga ela como essa coisa misteriosa, com essa coisa difícil, dolorosa, mas para o espírito que já está numa condição que Pedro estava naquele momento, a morte é libertação. O espírito então deixa o corpo físico e consegue adentrar as portas do mundo espiritual já muito melhor preparado do que quando ingressou, tchau Hernandes com Deus, de quando ingressou na jornada terrena, na presente encarnação. Então, para Pedro aqui, a morte não era vista com receio. Ela era vista como um reencontro com aquele mestre que tanto havia orientado ele. Jesus toma Pedro pelas mãos, o conduz até uma estância de repouso nas regiões superiores da terra. Era uma espécie, Humberto de Campos fala que era uma espécie de circuito das águas do mundo superior. Pedro vai encontrar lá muitos companheiros dele que já haviam desencarnado antes dele, logicamente, muitos deles martirizados. Encontra também pessoas queridas da sua existência física aqui na Terra. Para surpresa de Pedro, quem que permanece dele ao lado de todo o seu processo de recuperação? Jesus. Olha a moral de Pedro, onde é que estava? Jesus ficou ao lado de Pedro durante todo o processo de recuperação que Pedro estava passando. Então, naquele momento, o apóstolo estava revivendo aqueles momentos que viveu com Jesus lá no Lago de Genezaré, desfrutava ele ali de uma espécie de um resort espiritual, né? Contava com tudo ali incluso que ele precisava, contava com repouso, descanso, com a presença de Jesus pertinho dele. Então ele estava se nutrindo de força, de esperança. Após esse período de descanso, Jesus se despede de Pedro, mas deixa claro que ele poderia permanecer ali pelo tempo que ele quisesse. Só que Jesus fala, olha, Pedro, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não posso descansar. Agora vocês percebem que mesmo que o espírito evolua ao máximo, que ele alcance a perfeição, ele não abandona a sua essência, porque Deus criou cada um de nós único.
Então, se o Toninho chegar à perfeição e eu chegar à perfeição também, não quer dizer que nós dois vamos ser iguais. Nós dois vamos continuar sendo pessoas distintas. Toninho vai continuar sendo Toninho, Cláudio vai continuar sendo Cláudio. Porém, na melhor versão dos dois, na versão perfeita daquilo que a nossa essência é, daquilo que Deus nos criou. Pedro, nesse momento que Jesus fala que ele tinha que voltar à terra para poder amparar a todos aqueles que estavam precisando, Pedro repete as mesmas coisas que ele fazia enquanto encarnado aqui com Jesus. Porque Jesus ia em um lugar, Pedro estava atrás de Jesus. Era um Pedro imperfeito? Era, mas estava atrás do Cristo. Na hora que Jesus fala que ele ia descer à terra para poder amparar todas essas pessoas que estavam em sofrimento, fala, eu vou com o Senhor. Eu estou dentro. Nós vamos junto. Então ele continua tendo ainda essa essência enquanto Pedro. E ele vai atender cristãos em Roma que estavam sendo martirizados. Ele vai consolar pessoas, ele vai dar conselhos às pessoas que estavam precisando de conselho de sabedoria. Ele vai inclusive ajudar o filho do soldado que havia matado ele. Um soldado que deu a pedrada na testa de Pedro, o filho dele estava passando por dificuldades, estava doente, com febre. Pedro ainda vai auxiliar na cura desse filho. Amparado por Jesus, aplica um passo espiritual nesse filho e ele é imediatamente curado. Pois não, Wilson? A Jussara pediu para você repetir, por gentileza, a referência sobre o desencarne de Pedro, para poder anotar. Ah, o livro. Eu não vou lembrar qual livro que tá, Ju. Eu posso trazer na semana que vem, porque são vários Humberto de Campos que eu peguei para extrair essas histórias todas. Eu não lembro em qual deles vai estar especificamente, tá? Mas eu trago semana que vem sem falta, tá bom? Desculpa não ter anotado aqui, porque realmente eu fiz lá na pesquisa, eu não coloquei. Geralmente eu coloco as referências no final, na hora que eu fecho. Mas eu trago sim. Bom, continuando aqui então, o que a gente entende? Quando João fala que respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, a gente enxerga então, entendendo a trajetória de Pedro, que Pedro cresceu muito, tendo essa vivência com Jesus. Já não era o mesmo pescador de outrora, já era um homem totalmente transformado, tá? E isso vai ser importante porque na hora que Jesus fala para eles assim, e vós também não ireis? Vou pegar aqui para a gente ser mais fiel ao texto. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Simão Pedro é quem responde em nome dos 12. Então ele já, ali naquela época, enquanto ainda imperfeito, ele já tinha assumido essa característica de liderança do colégio apostólico. Então Simão Pedro ele já vinha sendo preparado há muito tempo para essa missão de ser justamente essa pedra basilar da igreja. Porque é muito diferente a nossa visão da visão de Jesus. Quando a gente enxerga Pedro aqui, a gente enxerga um homem perfeito. Agora Jesus, quando via Pedro, já enxergava o Pedro na sua perfeição. Essa é a diferença. Jesus já conseguia ver quem Pedro se tornaria. A mesma coisa com Paulo. Paulo, se a gente olha naquele contexto lá, se a gente vivesse naquela época, Paulo ia ser o quê? Um perseguidor de cristãos, um judeu muito instruído, mas que era totalmente avesso à ideia dos cristãos e nunca iria mudar. Jesus, então, já havia Paulo enxergando ele como um apóstolo que iria propagar o evangelho para tantas regiões, nessa missão tão bonita que ele tinha, tá? Então, essa é a diferença muito grande na nossa visão. Por quê? Jesus, ele conhecendo o nosso íntimo, ele consegue compreender para onde é que nós vamos parar. Porque é fato que nós vamos evoluir. Jesus, conhecendo a nossa essência, ele sabe muito bem onde que nós iremos chegar quando a gente for evoluir. Não sei se todos já viram, mas tem um filme da Marvel, tem a figura do Doutor Estranho. Não sei se vocês já viram. Doutor Estranho, em um dos filmes, a Elisa vai poder me elucidar melhor, salvo engano, é no Guerra Infinita, que eles estão lá naquela coisa toda que o vilão da história está perseguindo eles e tal. E esse Doutor Estranho, ele tem uma joia que ele consegue, uma joia do infinito, que eles falam no filme, e a joia dele é a do tempo. É um neurocirurgião, na formação dele inicialmente, ele se torna então um super-herói e a joia dele era a joia do tempo.
E com a joia do tempo, o tempo ele é manipulável para essa figura. Ele consegue para o passado, para o presente, para o futuro, e ele consegue verificar o futuro. Ele precisava saber qual que era a chance deles conseguirem derrotar esse vilão. Ele então começa a traçar inúmeras possibilidades, milhões de possibilidades para enxergar em qual delas eles sairiam vitoriosos para poder saber o que fazer. Então, quando a gente trabalha com o tempo, a gente tem que envolver também a questão da probabilidade. Por quê? Jesus, conhecendo o nosso íntimo, ele sabe quais são as nossas predisposições a cometer determinados erros, quais são as nossas predisposições a cometer determinados acertos. Então, Jesus ele tem uma capacidade de enxergar a situação muito maior do que a nossa. Então, Jesus já via na figura de Pedro, já via na figura de Paulo, já via na figura de Maria Madalena, espíritos angelicais. Por quê? Ele sabia que eles iam conseguir chegar lá, ele sabia o futuro. É a lei de Deus, evolução. Todos nós vamos evoluir. Mas Jesus, com o conhecimento que ele tem, ele já consegue prever quais são os próximos passos. Por isso que ele fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro só foi reparar que ele negou Jesus lá na 3ª vez. Ele escutou um galo cantando lá no longe, é aí que ele foi lembrar das advertências do Cristo. Pois não, Tony? Cláudio, essa analogia que você está fazendo é interessante porque é exatamente nessa visão de longo prazo, na condição espiritual de Jesus, que o Kardec trabalha a proposição de compreensão do homem no alto da montanha. Justamente. O homem, quando está no alto da montanha, ele tem uma capacidade de observação de média e longa distância. Então, ele consegue perceber, né, no médio e longo prazo, aqueles que estão transitando lá na faixa de baixo da montanha ainda, ou seja, lá no nível, né, mais superficial, os obstáculos que eventualmente eles vão ter que transpor para conseguir fazer a caminhada. Então ele está a visão dele, essa visão de longo prazo que você está colocando, né, a forma de enxergar a leitura espiritual que ele consegue fazer do outro, é exatamente pela capacidade evolutiva, o grau que ele já alcançou e observando o que aquela criatura ainda precisa fazer. Ele está no alto da montanha, nós estamos lá embaixo, caminhando. Né? Então, daí ele conseguir perceber a longo prazo no item tempo, né? Ou seja, fazendo esse trânsito, qual é a condição desse espírito? O que ele pode enfrentar, dadas as características que ele possui? É evidente que o espírito pode se melhorar mais rápido ou mais devagar pelas escolhas que ele vai fazer, pelos caminhos que ele vai resolver trilhar. Mas Jesus consegue perceber as possibilidades de caminho que ele tem de acordo com os obstáculos que vão surgir à frente dele no ponto em que ele está hoje. Ele e o Espírito. Aí no exemplo que você colocou, o Pedro. Sim. Né? A questão do Pedro. Agora, quando a gente fala do tempo, aí eu só queria fazer uma consideração que eu acho que é relevante para a gente analisar a compreensão do texto, né? Pensando no texto. O tempo, ele é uma variável que só tem sentido para a gente quando a gente está falando de matéria. Tudo que eu relaciono com matéria, o tempo tem impacto para mim. Agora, se eu tiro o aspecto material dessa equação, o tempo é uma variável que perde sentido. Porque aí eu entro na condição, enquanto tempo, se eu falar da condição temporal, eu entro na eternidade. O que é eterno? O que é o tempo eterno? Aí foge da minha limitação de tempo, né? Eu consigo medir tempo hoje, quantos anos eu tenho, quanto tempo eu posso demorar para cumprir essa ou aquela situação, enquanto matéria. Se eu for pensar até na própria evolução, lembro
de uma vez, né, Jussara, que está nos acompanhando, ela vai se recordar disso, que a gente faz a matemática, né, ela até que trouxe essa ideia de quantas prováveis reencarnações nós já podemos ter na face da Terra, considerando a definição da ciência para o tempo que existe, para o estado da razão para a criatura. 200 mil anos, aproximadamente. Levando em conta um tempo estimado de presença na matéria, ou seja, reencarnado, e na erraticidade, né, nesse vai e volta, de 200 anos entre uma e outra, pelo menos aí já foram 1000 reencarnações. E acrescido a esse tempo, o estágio que o André Luiz reporta para nós na obra Evolução em Dois Mundos, de 1,5 bilhões de anos, desde a criação, como princípios inteligentes, até atingirmos a condição das primeiras reencarnações no estágio hominal, aí a gente já começa a se perder na faixa de tempo. E a coisa piora quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos que podem estar conosco na Terra espíritos de diversos mundos. Sim! E aí? E aí? Como é que você se situa agora? Como é que você se situa? Então, a variável tempo, ela tem esse sentido quando eu lido com matéria. Quando eu estou falando de um contexto ou uma equação que eu estou empregando a matéria. Se eu tirar a matéria, tempo perdeu o sentido nessa equação. Então, é só isso que eu queria comentar. A ideia do homem, né, lá no alto da montanha, que acho que é a melhor comparação que o Kardec trouxe para a gente sobre essa pré-ciência. É assim que ele explica essa capacidade de Jesus. Essa capacidade de Jesus de olhar para a gente e falar assim, o Clover vai ser um excelente propagador de evangelho daqui para frente. É porque é a presciência que ele tem. É o conhecimento prévio, olhando a estrutura espiritual do Clover, tendo a condição de olhar essa estrutura, e ele já está no alto da montanha. O Clover está aqui embaixo ainda. É evidente que pode dar errado também, tá, gente? Sim! Não é nada muito certo, não. Por isso que eu estou falando. Porque depende do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio de cada um. Depende do livre-arbítrio de cada um. Pode dar errado. Pode dar errado. O que Jesus faz na presciência, assim, olha, provavelmente, né, é o caso do Paulo, é o caso do Pedro. Provavelmente vai dar certo. Entendeu? Mas sem me alongar muito, era só isso aí. Deixa eu comentar também, porque eu também me chamou a atenção esse ponto aí. Primeiro que se der errado, Cláudia, é por pouco tempo. Porque você está destinado à perfeição. Você é perfectível. Então, meu amor, você vai errar. Se der errado, vai durar pouco, tá? Todo mundo riu aqui, pessoal de casa, desse vai que dá errado. Wilson. Bateria. Aqui. Quando o Toninho, Cláudio, falou da posição do Cristo, né, no alto da montanha, eu pensei na nossa, cá embaixo, né, olhando para o alto da montanha. Aí o que eu estava pensando? Isso também me chamou a atenção, porque você fez uma abordagem muito boa. Você falou assim, olha para o Pedro, é aquele... Nós olhando para o Pedro. É o que negou 3 vezes. Nós olhando para o Paulo. Foi perseguidor do cristão. Porque nós somos assim, não somos? Então, quando alguém que a gente conhece comete um erro grave, a gente pode até não falar, mas no pensamento a gente já deu uma estigmatizada na pessoa. Mas fulano é aquela pessoa que fez tal coisa. Nós somos assim. Aí eu fiquei pensando que a gente podia aproveitar essa abordagem para pensar assim, nós não estamos no alto da montanha, porque eu não tinha pensado nisso não, tá, Toninho? Eu estava prestando atenção também nessa abordagem do Cláudio, mas do nosso lugar. A gente não consegue enxergar o outro como Jesus enxerga. Né? Porque, para isso, a gente tem que chegar na condição do Cristo. Mas ele não é nosso guia e modelo? Está lá. Questão 625.
No Livro dos Espíritos. Guia e modelo, ponto final, Jesus. Se ele é nosso guia e modelo, e nós estamos aqui nos candidatando, nós estamos estudando Evangelho, que é para seguir o Evangelho, não é apenas para ficar, né, sabendo que João falou isso, que Mateus falou aquilo, que Jesus falou aquilo outro, é para a gente seguir, é para tornar um roteiro de vida. Então, a gente precisa começar a treinar, a olhar o outro assim. Ele ficou marcado por isso, mas espera aí. Eu já vi essa pessoa fazendo tal coisa em tal lugar, eu vi ela de outro jeito, deixa eu aproximar dela, deixa eu conhecer ela melhor. A gente sai desse lugar, né, de estigmatizar a pessoa. Então, não, coitado, fulano, né? É boa pessoa, mas olha lá, estragou tudo quando fez isso. Não, ele errou. Mas então, e as outras coisas boas que ele tem? Eu estou querendo trazer para nós, assim, como que a gente pode exercitar isso hoje? Hoje. Ainda olhando lá para o alto da montanha, né? Lá, aqui do chão, olhando para a montanha e falando, nossa, não consigo chegar lá em cima ainda. Mas como que eu posso olhar para a pessoa e enxergar além do que ela está fazendo? Né? Ela está num momento infeliz, ela pode não estar bem, está na ignorância, não despertou para uma vida melhor. Então, é essa questão da indulgência, né, que Jesus pede, né, no sentido da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por isso que a caridade para Jesus é isso, né? Então, assim, nós estamos longe disso, mas nós precisamos começar a exercitar, né? Se a gente quiser melhorar. Cristina, só no seu Aristóteles fala, você falando isso daí, eu estou lembrando daquilo que você falando sobre a gente enxergar o lado negativo da pessoa. Quando a gente fala dos cariotes, o Judas, a gente só lembra da traição. Judas já esperou isso há tanto tempo, gente. Se a gente soubesse, a gente estava nem preocupado com Judas, mas o Toninho já fez uma defesa de Judas. A Maísa, ela disse que o tempo eterno dá medo. Olha, o eterno é o seguinte, nossa concepção de eterno, às vezes, por si só, já é meio equivocada, porque eterno, a gente fica pensando naquilo que não tem fim, né? Eterno, ele não tem nem começo nem fim. Já é diferente de infinito, tá? Então, Deus é eterno. Nós somos seres infinitos. Nós não teremos fim. Quando a gente fica pensando no infinito, às vezes é tão difícil quanto a gente pensar o nada. Porque a gente não tem os elementos necessários para poder entender isso, né? O que é o infinito? O que é o nada? O que é o para sempre? Tenta imaginar um tempo que não acaba. Porque a nossa visão está muito relacionada, em termos materiais, ao tempo, né? Então, quando a gente estuda tudo aquilo que acontece aqui na Terra, a gente não consegue manipular o tempo da forma como a gente gostaria. Einstein provou que isso é possível na teoria da relatividade em função do aspecto gravitacional, mas isso daí já é assunto para outra coisa, né? Mas, assim, para a gente entender que é possível a gente compreender isso, agora nos parece muito estranho, porque nos falta ainda o desenvolvimento intelectual para a gente compreender isso. Mas vai chegar uma época que todos nós vamos compreender isso. Hoje, aqui na Terra, os seres encarnados não têm condição de entender o que é o infinito na sua plenitude, né? Até mesmo e nem o passado muito longínquo. Emmanuel fala lá no livro Emmanuel que os espíritos da ordem dele também não se recordavam das primeiras encarnações. De tão antigas que elas eram, né? Então há esse dificultador que a gente não consegue lidar muito bem ainda com a questão temporal. Sr. Aristóteles, por favor. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Eu penso o seguinte, o tempo é uma existência no total. Não importa a dimensão que você está. Se você está encarnado, desencarnado ou sublimado, todo esse tempo você passa por ele. Ele é uma existência só. Nós nascemos num ponto, vivemos aquele ponto, fechamos, vai para outra existência, na mesma
na mesma outra dimensão, porém, o tempo continua. Ele é um contexto só. Ele é como fala Deus, é eterno. O tempo também é uma coisa só. Nós não temos condições de dimensionar esse tempo. Estamos muito, muito, muito aquém de entender isso aí. É muito confuso para a nossa mente. Milhares de vezes dividido milhares de vezes para chegarmos até e começar a ver onde está essa graduação, sem chegar ao fim. Isso aí que o senhor está falando me faz lembrar o quanto que a gente é ignorantes em termos de conhecimento, porque a gente não compreende nem o universo macro, nem o universo micro na sua totalidade, né? Então, tem coisas que acontecem em nível microscópico que a gente não tem nem ideia de como acontece, mas que acontece. No macro, tem coisas que acontecem no universo que a gente nem faz ideia que esteja acontecendo, né? Mas tem coisas que estão além ainda do microscópio eletrônico, né? Então, assim, a gente não consegue entender tudo. Igual aqui, nesse momento. Vocês estão vendo aqui uma luz branca, as luzes azuis, as luzes que estão ali no telão, mas tem muitas outras luzes que a gente não consegue enxergar, né? Vocês conseguem enxergar a luz infravermelha que está aqui? Conseguem enxergar a ultravioleta? Por quê? Nossos olhos só conseguem enxergar determinadas... Como é que chama em cor? Não lembro o nome agora, me falhou na memória. É isso. E em termos de audição, a mesma coisa. Tem frequências aqui que a gente não consegue ouvir. Você coloca um cachorro aqui, o cachorro escuta. O cachorro fica perturbado com aquela frequência. A gente não sabe o que está acontecendo. O cachorro deu defeito, o que aconteceu com o cachorro? Não, é que ele está escutando uma frequência muito diferente que a gente não consegue captar, né? É porque o homem ele tem uma escala de 0 a 4.000 Hz da audição. Frequência. De frequência em decibéis, né? Agora, Vocês estão atrapalhando aí de falar. Não, tranquilo. Os animais, por exemplo, o cachorro tem uma escala entre 4.000 a 8.000 Hz. O que acontece? Quando nós estamos numa faixa baixa e nós não ouvimos, eles já ouviu para a gente já há muito tempo, aí começa a latir. Entendeu? Golfinho, a baleia, por exemplo, tem ainda 3 vezes mais. Com a baleia, por exemplo, a rotação do diâmetro da Terra, vamos falar assim, tem a capacidade de perceber um ruído de uma distância. Entendeu? Então, nesse sentido que você falou, tem coisa. Agora, quando ele falou a questão do tempo, né? Olha, nós trabalhamos muito esse tempo nosso, né? Agora, a questão entre o tempo nosso e o tempo divino chega numa escala nano, né? De tempo, né? Vamos falar assim. E nós estamos aqui no estágio tendendo ao infinito. O que quer dizer isso? Nós temos várias e teremos mais capacidade de reencarnar. Alguém sabe qual que vai ser esse, vamos falar assim, essa temporização, esse espaço, né? Entre um a outro, ninguém sabe. Porque nem nós mesmos sabemos quantas vezes voltaremos aqui, né? Então, para nós, esse tempo espiritual nosso é um tempo tendendo ao infinito, né? Perfeitamente. Porque o nosso digníssimo Pai não está com pressa disso, né? Porque ele fala que nós deveremos
né, nos evoluir a um ponto de sermos, né, por exemplo, anjo. Isso é muito forte, né? Mas a realidade é essa. Então, não tem como mensurar, como falar. Então, nós, assim, esse tempo é tendendo ao infinito, que não sabemos até quando, né? Ok? Antes dela falar rapidinho, tem coisas que a gente tá falando, aquelas coisas que acontecem, a gente não percebe. A luz, por exemplo, vocês sabiam que ela apaga 60 vezes por segundo aqui? Na frequência de 60 Hz por segundo da nossa rede elétrica aqui em Minas Gerais, por exemplo. Então, é tão rápido que a gente não consegue observar, né? E a questão do tempo ser relativo, aí a gente entra naquele filme maravilhoso, né, Interestelar, muita gente assistiu, né? Quando eles estão perto, gravitacionando ali o buraco negro, eles estão num planeta que eles ficam ali poucas horas, passam-se anos aqui na Terra. Por quê? Porque a massa, a gravidade, ela tem esse poder de alterar o tempo. Tá? Eu não vou adentrar em detalhes aqui no salão, não, mas a Duda está contando uma mentira aqui pro Toninho, que eu chorei vendo esse filme. Mas não é nada verídico, não, tá, gente? Boa noite a todos. Eu não estou entendendo essa relação de tempo, porque se a gente tem a necessidade de reencarnar e de uma troca física, às vezes até de gênero, de sexo, em que sentido vocês estão falando desse tempo? Não estou entendendo. Tá, vamos lá. Interessante. A gente tem a necessidade, só para ver se eu entendi a pergunta, por que a gente está falando que o tempo ele é relativo, sendo que a gente tem projetos reencarnatórios, a gente tem essa vivência reencarnatória, né? Tá. O tempo ele é relativo em termos, se a gente olhar em universais. Aqui na Terra, materialmente falando, a gente tem um tempo da Terra, tá? Então, por estarmos aqui reencarnados na Terra, nós estamos vinculados a este orbe, estamos sujeitos, portanto, às leis dessa matéria. Então, quando os espíritos traçam o nosso planejamento evolutivo, e eles falam, olha, o Cláudio vai estar encarnado na Terra, ele vai precisar de tantas encarnações previstas para ele poder conseguir melhorar essa parte nele. Eles mensuram isso com o tempo da Terra, porque é onde eu vou estar. Não quer dizer, por exemplo, que... Estou dando aqui, é um exemplo muito, muito alto, tá? Isso não aconteceu, não, mas vamos falar. Jesus estava programando minha reencarnação. O tempo que Jesus mensura as coisas pode ser um outro, totalmente diferente. Só que para termos de entendimento, em termos de encarnação aqui, Jesus faz o quê? Uma conversão, como se fosse uma conversão da moeda. Então ele converte o tempo dele no tempo nosso, tá? Então, assim, em termos evolutivos, em termos de universo, temos tempos diferentes, né? A forma como o tempo corre. Mas em termos materiais, a nossa evolução, as nossas reencarnações, elas são programadas de acordo com a Terra. Por quê? Porque estamos conectados todos aqui nesse processo evolutivo juntos, inclusive a Terra. A Terra também está evoluindo. Então, muita gente fica com esse pensamento seguinte, não, eu quero evoluir logo para sair da Terra. Meu amigo, a Terra também vai evoluir. Talvez a Terra evolua mais rápido que você fica para trás, mas a Terra vai evoluir. Então, a gente tem que acompanhar o ritmo da evolução para não ficar para trás. Então, a Terra não é destinada a ser um mundo eternamente de privações, um mundo de sofrimento. A Terra será um mundo feliz um dia. Da mesma forma que nós também seremos espíritos felizes. Então, as reencarnações, o tempo é importante para a gente poder controlar, para a gente poder planejar. A gente não consegue planejar sem o tempo, né? Então, é uma variável que a gente utiliza para poder planejar as coisas. Tá bom? Mas por que nós estamos falando sobre isso tudo? Porque a figura de Pedro ela é importante para a gente ver que Jesus não escolheu ninguém em termos aqui na Terra para ensinar o Evangelho, para disseminar o Evangelho, para trabalhar em Evangelho. Ele poderia ter enviado espíritos críticos, espíritos puros, para poder explicar o Evangelho na Terra. Ele escolheu pessoas que estavam ainda suscetíveis às falhas, para mostrar que o trabalho do Evangelho é um trabalho que é aberto a todos. Então, todos nós temos algo a oferecer. Por quê? Todos nós temos algo a melhorar também. E é possível, mesmo com as nossas imperfeições, a gente se dedicar ao trabalho do Evangelho na seara do Cristo. Então, que as nossas imperfeições não sirvam de fator inibidor para que a gente possa, então, levar o Evangelho às outras pessoas, né?
Ah, uma pessoa chega para a gente desabafando um problema, você conhece da doutrina espírita alguma coisa que vai consolar aquela pessoa. Você vira e fala para você mesmo assim, eu não vou falar isso não, porque eu não sou digno. Eu não sou digno de levar o consolo a essa pessoa porque eu ainda não sou bom. Não faz nenhum sentido isso. A gente tem condições de ajudar em várias coisas, em várias formas, em várias etapas, tá? Só que a gente tem que entender o caminho que a gente precisa percorrer. E é nisso que nós vamos adentrar aqui agora, ainda em Pedro, mas adiantando um pouco mais no versículo. Porque Pedro responde a pergunta de Jesus. Alguma coisa isso? Jesus pergunta, né? Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? De início, como é que Pedro começa a resposta? Vou ler de novo. Senhor, para quem iremos nós? Como que Pedro inicia? O que significa o Senhor? Não, Jesus é o Senhor, ótimo. Mas por quê? Quando Pedro fala, sinal de respeito, como Pedro chama Jesus de Senhor, Pedro se coloca na condição de servo. Ou seja, estou servindo ao meu Senhor. Então, Pedro já começa aqui dando uma aula de humildade. Por quê? Ele já reconhece Jesus como Senhor. Aqui já é meio caminho andado. Só que a coisa é ainda mais ampla. Por quê? Ele expressa uma dependência consciente do Cristo. Por quê? Eu sou seu servo. O Senhor governa sobre mim. É como se ele estivesse falando, olha, eu dependo do Senhor. Para quem, onde que eu vou? Para onde? Para onde? Se eu sou dependente do Senhor. Isso implica confiança, isso implica entrega, isso implica respeito diante daquela crise de entendimento. Estava tendo o quê? Era uma crise de entendimento que estava ocorrendo ali. Muitos dos discípulos de Jesus que haviam começado a seguir Jesus em função da multiplicação dos pães e peixes, na hora que Jesus falou qual que era o propósito dele mesmo, eles debandaram. Então, havia uma crise de entendimento. Por quê? Aqueles discípulos achavam que Jesus ia fornecer o pão material, Jesus vira e fala, não, eu vou fornecer o pão espiritual. Então, vocês entenderam errado. Aí eles foram embora. Pedro e os 12 ficaram lá com Jesus. Então, Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Jesus é o guia, modelo perfeito da humanidade. Ele é o nosso padrão de conduta moral. É ele que vai fazer com que a gente extraia os elementos necessários para o nosso progresso espiritual. Ou seja, aqui Pedro está reconhecendo que Jesus é o guia seguro para ele poder seguir. Por isso que ele chama ele de Senhor. Quando a gente reconhece uma autoridade maior, isso nos auxilia nos momentos de dúvida, nos momentos de crise existencial, porque a gente tem uma âncora. E tem âncora melhor que Jesus, gente? E para além disso, na hora que Pedro fala Senhor, na hora que ele se coloca na condição de servo, Pedro estava amando Jesus. Ele reafirma a dependência e ele estava amando Jesus. Por quê? A natureza, se a gente observar, a todo momento, ela nos dá o exemplo de que a servidão é o que faz com que a vida aconteça. A natureza, a todo momento, nos dá exemplo que ela está ali para servir, né? E aí a gente trouxe um texto de Emmanuel. Deixa eu entregar a criança para a mãe dela. Wilson? Diga, Wilson. A Cleo. Ainda bem que em Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Assim, cuidando do dia de hoje, evoluir no dia. Assim, cuidando do dia de hoje e evoluir no dia a dia e melhor. E a Juliana, mas para a Terra ser um mundo melhor, nós também temos que evoluir. Será a nossa evolução moral que fará a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações? Ou a evolução da Terra não depende da nossa evolução?
Cleo, obrigado pela sua contribuição. Essa parte que a Cleo falou, que está lá no Evangelho de Mateus, né, a cada dia basta o seu mal, ela é um dos trechos, para mim, que melhor contribui com o nosso processo de ansiedade. Né? A cada dia basta o seu mal, ou seja, fica calmo, amanhã vai ter um mal, vai, mas não fica preocupando com ele agora, não. Você já tem um mal de hoje. Amanhã você cuida do mal de amanhã. Não fica preocupando, não. Amanhã não te pertence. Qual certeza que você vai acordar viva amanhã, Elisa? Qual certeza? Não estou falando que é o seu caso, tá, Elisa? Mas há 15 dias atrás, estava trabalhando no escritório, aí eu recebi uma notícia, uma amiga minha muito querida mesmo, lá em Uberaba, na cidade que eu nasci, né? Morei lá há muitos anos. Ela... Sou de Uberaba. Aí, essa amiga minha, ela foi um dos maiores exemplos de maternidade que eu já conheci. Era uma mãe que eu mais já vi assim, em questão de abdicação aos filhos, de resignação, de querer dar a vida pelos filhos, era um dos maiores exemplos. Na quinta-feira de manhã, o filho dela trabalhava junto com o marido, eles eram advogados, ela vai chamar o filho dela para poder ir para o trabalho. O filho estava desencarnado na cama, só o corpo. Havia tido um infarto fulminante durante a noite, desencarnou sem que ninguém percebesse. Então, qual certeza que você tem sobre o amanhã? Qual o poder que você tem sobre o amanhã? Então, às vezes a gente fica adiando as coisas para o amanhã, fazendo, postergando. E se o amanhã não vir? Se o amanhã não vir? O espírito, além dele adiar para o amanhã, ele adia para a próxima reencarnação. E a coisa piora um pouco do cenário ainda. Não, nessa encarnação não dá. Na próxima eu resolvo isso. Que próxima? Você acha que na próxima encarnação você vai estar tendo a oportunidade de conviver com as pessoas que você precisa resgatar seus débitos hoje? Talvez você fique preso na sua evolução dependendo de uma circunstância que você precisa reencontrar com aquela pessoa novamente. Você não consegue progredir porque existe aquilo pendente ainda. Você precisa vivenciar com aquela pessoa em específico. Por isso que Jesus fala, reconciliai com seus adversários enquanto estáis a caminho com eles. Porque quem pode afirmar que amanhã eu vou estar a caminho com aquelas pessoas que eu preciso? Né? Agora, a respeito da Maísa que ela colocou, a Júlia. Tá? Olha, a Terra, ela evolui, ela tem tempos de evolução pré-fixados, tá? Ela vai evoluir. Só que é um trabalho, é um ecossistema muito bem formulado que a gente também evolui junto com a Terra e a Terra evolui junto conosco. Por quê? Porque se eu não cuido bem da Terra, eu não vou estar possibilitando para ela uma evolução tranquila. Então, por exemplo, o mau uso que eu faço dos recursos naturais da Terra está atrapalhando ela de evoluir também, porque eu estou tirando a energia dela, drenando a energia dela, que seria necessário para um processo de crescimento, um amadurecimento da própria Terra. Mas, em termos espiritualmente falando, a Terra, a evolução da Terra, ela é dada pela quê? Pela soma de todas as evoluções individuais das pessoas que estão nela, encarnadas e desencarnadas. Tá? Então, para a Terra ser considerado um mundo regenerado, um mundo feliz, precisa de ter o quê? Espíritos felizes nela, espíritos regenerados. Porque não são os locais. Por que existem regiões umbralinas? Você pode virar para mim e falar assim, existe região umbralina porque Deus chamou seus arquitetos e eles escolheram determinadas regiões para ser regiões de sofrimento. Você estaria falando uma grande mentira para mim, porque não tem nada disso. Existem regiões umbralinas porque pessoas formam regiões umbralinas. Por que existe em São Paulo uma área, aquela Cracolândia que a gente hoje mudou de local, né? Mas por que existia ali aquela Cracolândia? Por que existia uma grande concentração de uso de drogas ali na Praça da Sé? Porque as pessoas se reuniam ali para poder fazer o uso da droga. Quer dizer que a praça teve uma lei lá da prefeitura, a prefeitura falou, ali vai ser o local para usar crack. Não, não tem isso. É o microfone. Se a gente não evoluir junto com a Terra, assim, né, acompanhar essa evolução, a gente não vai poder participar
Vamos ser retirados daqui para um mundo compatível com as nossas vibrações. Convidados a ser retirados, É, né? vai ser, como se diz, o que está acontecendo, Sem né? poder de recusa. Isso aconteceu conosco aqui na Terra também, né? A Terra recebeu espíritos que foram exilados de um dos orbes de Capela, né? Só faltou ele falar dos capelinos para coroar a fala dele, que a fala dele foi, chique. Só faltou lembrar que a Terra tem o tempo dela. Se a gente não acompanhar, quem é convidado a sair somos nós. Ela não vai ficar indefinidamente esperando os bonitinhos aqui, que polui rio, né? Que não cuida do lixo, que faz o que pensa, que não cuida de nada, e depois quer usufruir. Estou falando de nós, né? Quer usufruir. Mas aqui, você lembrou dos capelinos, era a única coisa que eu ia completar. Os capelinos é uma história que nos causa profunda, assim, emoção, porque é a história de um exílio. Vocês já pensaram em estar morando fora da sua pátria, de onde você pertence? Imagina você não poder morar no Brasil. Já é uma dor grande, né? Porque a gente gosta do Brasil. Agora imagine viver fora da terra. Vocês vão se lembrar daquele festival de música em 69, salvo engano? Não, em Nacional, Festival de Música, que estava concorrendo, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, com Sabiá, né? Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque. Quem ganhou foi a música Sabiá. Essa música Sabiá é uma música muito bonita. Lá o Tom Jobim ele fala, vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. É lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar o meu sabiá. Ele fala, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá. E ele fala dessa questão de voltar para essa terra dele, né? Que ele está se sentindo exilado ali no eu lírico. A música do Chico, né? Tom musicou, interpretou, mas é uma música que retrata isso muito bem. Outro exemplo que a gente tem disso é na própria oração da Salve Rainha, né? Mostra depois desse exílio, fruto desse teu reino, né? Que nesse vale de lágrimas, né? Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Então imagina você sair da terra hoje e ir para um mundo que não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem sistema de esgoto, você não sabe nem fazer fogo. Quem sabe fazer fogo aqui, gente? Sério, esfregar nos gravetinhos. O senhor sabe fazer? Mas, Eduardo, você não acredita, não, que você me tentou essa tentativa, foi fracassado. Mas, imagina só, a gente ir para um lugar desse. Então, a gente tem que caçar modo de evoluir para que a gente possa andar junto. Não querer despontar na frente, nem querer ficar muito atrás, a gente andar junto. Porque quando a gente caminha junto, a gente consegue caminhar melhor. A gente consegue permanecer no caminho. Porque às vezes eu posso conseguir mudar radicalmente, me tornar um espírito muito bom amanhã. Mas sozinho, pode ser que eu caia. Sozinho pode ser que eu venha fraquejar e aí eu não vou ter ninguém para me amparar. Porque eu me distanciei de todos, me considerando melhor, né? Então é importante a gente evoluir sempre em conjunto, caminhando juntos, né? Nosso tempo encerrou, né? Você quer falar, Tony? Eu ia falar. Então faz de conta que a gente manipulou o tempo e voltou um pouquinho. Tá certo. Eu vou falar porque eu conversei com a Fernandinha antes, então ela ficou com o microfone e eu vou fazer a prece final para nós hoje. Só para complementar não, né? Só para contribuir nessa ideia de evolução do mundo que a gente está comentando aqui em relação às coletividades, o Kardec, ele deixa muito claro, lá na obra Gênesis, no capítulo 18, último capítulo, se eu não me engano, na parte que fala da geração nova, que aquela massa coletiva que estará aportando nesses processos de mudança, nesses processos transitórios, não vai perceber a própria ocorrência do processo, assim como aquela massa de espíritos que estão deixando esse ambiente atual nessa transição. Então, muitos
que estão chegando não vão perceber o ponto de virada da Terra enquanto o mundo passando de provas e expiações e entrando na condição de regeneração. E muitos dos que estão aqui e que estão desencarnando também não vão perceber que deixaram a Terra e não retornarão para cá. A gente não tem como medir esse ponto de virada. Então o Kardec deixa isso muito claro. Ele fala, nessa efervescência, nessa turbulência da transformação, nem a geração velha, nem a geração nova percebem o ponto exato em que há esse patamar de mudança para a gente. Ele fala que no lugar de um espírito endurecido, encarna um espírito já muito mais voltado às coisas espirituais, porque, já que o Tony falou, vamos falar rapidinho, porque quem que vai fazer uma terra regenerada, gente? Vocês conseguem fazer um mundo regenerado? Só consegue fazer um mundo regenerado quem já está regenerado. Então vão vir muitos emissários do Cristo encarnando aqui na Terra com o intuito de nos ensinar o progresso. Então a gente vai ver expoentes na área da música, na área da arte, na área do cinema, na área das engenharias, da medicina, da biologia, de tudo. São pessoas que vão trazer um conhecimento grande e com a moral muito mais solidificada. Então a gente não pode se enganar, muita gente já foi da Terra. Já não está mais com a possibilidade de encarnar no planeta. Porque não estavam mais condizentes com aquilo que viria a se tornar a Terra nesse mundo aí já em regeneração, né? Então, pode ser que esses espíritos fiquem um tempo mais ou menos longo, distante da Terra, a gente não consegue precisar. Com os capelinos foi assim, um grupo foi muito mais rápido, os egípcios foram muito mais rápidos, os hebreus custaram aí, então a gente tem uma dificuldade muito grande também nessa questão de adaptação no novo mundo, então a gente não consegue mensurar quanto tempo pode levar isso. Ô Wilson, eu não vou trocar de lugar com o Clóvis, não. Então você sintoniza a câmera aí, você resolve o problema daí, tecnologicamente. Duda não tem problema de aparecer, não, porque Duda já tem direitos autorais de transmissão. Sofia também? Sofia já nasceu com direitos autorais. Então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por mais esta oportunidade, Senhor, em que aqui nós nos reunimos em Teu nome, procurando, como sempre, pautados na Tua mensagem de amor imortal aos nossos corações e alicerçados pelo conhecimento da doutrina dos Espíritos, a buscar a compreensão, o entendimento, de forma mais ampla que nos seja possível, buscando nos melhorarmos, sobretudo aplicando esses entendimentos no cotidiano dos nossos dias. Rogamos ao teu coração augusto que auxilie e ampare na terra aqueles corações que se encontram em dor, em sofrimento, de toda sorte. E que a tua misericórdia, Jesus, possa nos envolver a todos, que possamos juntos compreendermos cada vez mais a nossa necessidade de realizarmos o nosso melhor em favor da nossa evolução individual, mas também em contribuição à nossa evolução coletiva. Esteja conosco, Jesus, não apenas hoje, mas em todos os dias da nossa caminhada, pois temos a certeza, mestre querido, que muito precisamos de Ti ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser.